Estamos outra vez juntos na Estação 10. Bem-vindo. Hoje nós vamos continuar a abordar o tema Armadura de Deus. De facto, é importante considerarmos esta armadura divina, espiritual, eficaz e poderosa que Deus confere à sua Igreja para que a sua Igreja invada o território do inimigo, possa causar rombos fortes nas fortalezas de Satanás, possa estender o território de Deus e libertar os cativos. Será de extrema importância e imperioso que todo o cristão se revista da armadura de Deus. Hoje vamos tratar do tema calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então nós queremos falar, em primeira instância, do termo calçar. Sempre nos reportando a esta analogia. Qual analogia? Entre a armadura que cingia o soldado romano, o soldado mais bem equipado na época de Paulo, a armadura que revestia o corpo do soldado romano, que lhe dava alguma garantia de sucesso no campo de batalha, e a armadura do cristão, que nos dá a garantia de vitória em Cristo Jesus no território do nosso inimigo. Temos aqui um exemplo, nesta imagem, é apenas um, mas há mais, de uma sandália romana, de uma sandália que cingia aos pés do soldado romano. Eu quero começar por traçar aqui uma ideia. Primeiro, o que é que significa calçar? No termo grego há vários significados, há várias ideias que se colam a este termo calçar. Mas o primeiro é permanecer numa posição confortável, permanecer numa posição segura e permanecer numa posição firme. Então calçar significa isto, manter uma posição confortável, uma posição segura, uma posição firme. Depois também a palavra calçar em grego pode nos levar a pensar na ideia de introduzir os pés em. De facto, é essa ideia que invade a nossa mente quando pensamos no termo calçar. Introduzir os pés em alguma coisa. Introduzir os pés num objeto que possa cingir os pés, que possa revestir os pés e torná-los confortáveis, seguros, firmes. Mas também a palavra grega pode nos levar para outra projeção, ou seja, ficar firme, ficar ajustado e ficar bem. Então tem alguma beleza, tem alguma coisa que é agradável, não é? Ficar bem. E, por último, ampliando o sentido do termo, da raiz primitiva do termo grego calçar, também nós podemos traduzir por revestir em aço. É uma expressão algo estranha, mas de facto pode traduzir bem o que significa calçar em grego. Uma das ideias do termo calçar em grego. Então nós podemos dizer que calçar significa permanecer numa posição confortável, segura, firme, parecendo bem, ficando ajustado, ficando revestido com uma segurança forte. O termo grego também, num sentido mais ampliado, também sugere a ideia de estar num estado de capacitação que é desenvolvido através do treino. Ou seja, quanto mais se treinava o movimento com as sandálias, mais a capacidade de ficar firme, a capacidade de ficar confortável no campo de batalha era aumentada. Então, esta ideia de calçar também leva-nos para essa projeção. Treinar as vezes que forem precisas para ter capacidade de nos mantermos firmes, mantermos estáveis, confortáveis, seguros. Na minha opinião, e agora dando aqui uma reflexão mais pessoal, a palavra calçar, o termo calçar, também me remete para a ideia de velocidade, movimento, firmeza, estabilidade, segurança, mas também pode ter para a ideia de humildade e de submissão. De facto, os pés são um elemento do nosso corpo que mais abaixo do nosso corpo se localizam. Mas eles têm uma importância extrema. Eles sustentam, eles firmam, eles estabilizam todo o nosso corpo. Mas, no entanto, nós não lhe damos assim tanta importância. Ninguém se refere à beleza dos pés, ninguém se refere à importância dos pés. Então, para mim, a ideia de calçar no sentido espiritual também me pode apontar para a ideia de humildade, de estar sujeito, submisso, sair do centro, ficar sujeito à vontade de Deus, ao propósito de Deus, ser obediente ao propósito de Deus, ter uma conduta de humildade.
Quero também aqui trazer outra projeção, outra ideia que de extrema importância. Quando um soldado entrava, irrompia pelo território do inimigo, pelo território conquistado, o primeiro elemento do seu corpo a invadir esse território eram os seus pés. Então os pés também me apontam para a ideia de serem a primeira coisa a conquistar, a pisar, a entrar no território alcançado. Ou seja, que nos dá um sentido de vitória, que nos garante que de facto a vitória esteve ao nosso alcance e que está ao nosso alcance. Agora, considerando isso, ou juntando isso com aquilo que Jesus disse acerca de nós e dos nossos pés, Jesus disse que o cristão iria pisar escorpiões e serpentes. Então, trazendo esta ideia de que os pés estão firmes, estão estáveis, estão seguros, estão confortáveis, estão ajustados, que sustentam bem o corpo, que sustentam bem a vida espiritual, que criam velocidade, movimento, que estão consubstanciados numa certa humildade, na submissão à vontade de Deus. Eu posso agora traduzir isto desta forma. Sendo os pés os primeiros a entrar no território do inimigo, eles são dotados de uma capacidade de pisar escorpiões e serpentes, trazendo à nossa vida a ideia, o sentido, a certeza da vitória no campo de batalha. Então, o Evangelho da Paz, quando nós somos revestidos da paz de Deus, quando o Evangelho inspira o nosso espírito, quando a paz está na nossa mente, nós temos a certeza que nós vencemos Satanás, vencemos os argumentos fraudulentos dele, vencemos os esquemas subreptícios do diabo, vencemos os conceitos iníquos, os conceitos perversos. Temos aqui um exemplo de umas sandálias romanas. Há outro tipo. Estas provavelmente pertenceriam a um soldado com uma patente superior, mas as sandálias romanas, elas tinham algumas particularidades. Elas eram feitas de couro e tinham na sua sola incrustadas alguns pitons. O termo grego para sandália é caliga. É importante referir isso para termos algum conhecimento cultural. O termo para sandália é calígula. A calígula era revestida de pitons, sendo uma sandália fabricada em pele, em couro, ela era revestida de pitons. Esses pitons proporcionavam ao soldado melhor tração em tempos difíceis. A paz de Deus, a paz do Evangelho, a paz que o Evangelho transmite, a paz que o Evangelho traz ao nosso coração, essa paz dá-nos maior tração para entrarmos em terrenos difíceis, terrenos adversos, terrenos emocionalmente difíceis, terrenos espiritualmente difíceis, terrenos psicologicamente difíceis, terrenos culturalmente difíceis, e com essas sandálias ter firmeza, estabilidade, segurança, confortabilidade para podermos estar de frente para essas adversidades e termos tração, não nos demovermos do nosso objetivo, da nossa função, do propósito de Deus para a nossa vida e entrarmos no campo da luta e determinarmos vencer. Os pés eram, com estas sandálias, os pés eram tornados firmes e podiam avançar com destreza e determinação no campo do inimigo. Da mesma forma, a nossa vida apoiada pelo Evangelho e pela paz do Evangelho, podemos entrar no campo do inimigo, podemos avançar no campo do inimigo e podemos derrotar o nosso inimigo. Essas sandálias nos davam conforto e resistência. Como davam conforto e resistência ao soldado, assim como a paz de Deus traz conforto, resistência, resiliência à nossa vida no campo de batalha. Só a paz de Deus nos traz conforto perante as acusações do diabo. Só a paz de Deus nos traz conforto perante as acusações dos nossos inimigos. Só a paz de Deus nos dá resistência para vencermos e anularmos os argumentos fraudulentos e mentirosos do diabo. As sandálias do soldado romano também tinham outra particularidade. Elas eram feitas de couro, fabricadas em couro, e elas tinham uma excelente resistência, mas também um bom estado de conservação, um excelente estado de conservação. Elas não seriam danificadas por qualquer coisa. Elas permaneciam intactas e com um bom estado de conservação durante muito tempo. Também a nossa vida, quando é revestida pela paz do Evangelho, quando é revestida pelo entendimento do Evangelho, quando é revestida pela revelação da paz no Evangelho, também a nossa salvação, a nossa vida espiritual tem um bom estado de conservação. O que é que isto significa para nós? Significa que nós nos devemos
encher, nos devemos cingir da paz de Deus, devemos transbordar dessa paz de Deus. A nossa mente deve estar cheia, invadida pela paz do Evangelho, e essa paz do Evangelho se vai manter e vai ser melhorada na medida em que nós divulgamos essa paz aos outros. Ou seja, a nossa salvação será conservada na proporção em que nós divulgamos a paz do Evangelho às outras pessoas. É o tal treino dos pés cingidos pelas sandálias. Da mesma forma, a nossa vida cingida pelas sandálias da paz de Deus, à medida que nós treinamos essa paz e transmitimos, divulgamos, proclamamos essa paz que invade o coração dos outros, nós conservamos o estado da nossa salvação. Por outro lado, para além das sandálias, o soldado romano também tinha caneleiras. As caneleiras já não eram feitas de couro, está aqui uma réplica, uma imagem, eram feitas de bronze ou de latão e elas serviam principalmente para evitar arranhões, feridas e golpes dos adversários. Porquê? Porque, na maioria dos casos, no campo de batalha, a luta dava-se corpo a corpo. A luta, o soldado aproximava-se do seu opositor e era uma luta mais próxima, mais corporal. Qual era a tendência na altura, qual eram as práticas de combate? O soldado opositor tentava pontapear as pernas do seu adversário. Para quê? Para poder causar danos, ferir, golpear, mas derrubar o seu opositor. Então esse era o propósito do soldado que tentava golpear as pernas do seu adversário, derrubar o seu opositor. E na maioria dos casos, as pernas dos soldados que não tinham esta proteção ficavam com golpes profundos, ficavam com feridas profundas e ficavam com mazelas que os iriam impedir de lutar outra luta, de entrar noutro campo de batalha. E assim o opositor levava vantagem, e levava uma vantagem maior se o soldado caísse por causa desses golpes traiçoeiros, desses golpes treinados do soldado adversário. Então o soldado romano usava estas caneleiras para evitar que as suas pernas ficassem feridas, para evitar que as suas pernas ficassem traumatizadas. E assim também não seria derrubado. Satanás tenta sempre usar golpes traiçoeiros, subreptícios, golpes mentirosos, golpes enganadores para poder nos derrubar das nossas convicções, derrubar da nossa fé, derrubar do nosso propósito, atrasar o nosso propósito, paralisar a nossa vida para que nós não vivamos o propósito de Deus para os nossos dias e para a nossa geração. Daí, se nós revestirmos a nossa vida com a paz de Deus, a paz do Evangelho, aquilo que a palavra diz acerca de nós, da paz que Deus tem para nós, o diabo pode dar os pontapés que ele quiser, os demónios podem fazer os golpes que eles quiserem fazer, golpes traiçoeiros, subreptícios, golpes maquiavélicos que não irão provocar a nossa queda, porque nós estamos inabaláveis, estamos firmes, ajustados, nós parecemos bem na paz de Deus, com a paz de Deus. Bem, agora quero considerar aqui outro assunto de uma relevância mais espiritual. Qual? Nós podemos considerar a paz de Deus e a paz com Deus. A paz é um modelo de reconciliação com Deus e reconciliação com a Igreja e reconciliação com as outras pessoas. Então a paz é um argumento de reconciliação, é uma arma de reconciliação. E ela funciona, como termo de reconciliação, ela funciona de facto como uma arma poderosa. A forma como nós devemos agir com os outros, com os familiares, com os cônjuges, com os filhos, com os pais, com a Igreja, com os irmãos, com Deus, é manifestando essa paz. A paz do Evangelho que excede todo o entendimento. A paz que enche o nosso coração. Mas essa paz dá-nos uma garantia, que é a reconciliação com o nosso Criador. Através da paz, nós podemos estar na presença do nosso Criador, nós podemos chegar diante do seu trono, não sermos culpabilizados por nada, nem acusados de coisa alguma, e essa paz faz com que Deus tenha aplacado a sua ira. A nossa paz é Jesus. O Evangelho da nossa paz é o revestimento de Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus. Como Deus sempre tem o interesse de estar reconciliado com o Filho, então Jesus em nós, a nossa paz, Jesus fará com que Deus se reconcilie conosco. E o desejo do coração de Deus é estar reconciliado conosco e que nós nos reconciliemos com Ele, o nosso Criador, o nosso Pai. Desta forma, então nós já temos este primeiro movimento da paz, reconciliação com o Criador, que se cinge ao plano da salvação por meio do arrependimento, para que de facto nós nos possamos reconciliar e alcançar essa paz com o nosso Salvador,
com o nosso Criador, é importante que nós tenhamos uma atitude de arrependimento, porque através do arrependimento nós fazemos com que Deus seja atraído a nós e se torne íntimo de nós. Então nós temos a paz com Deus, a paz de reconciliação, elemento de reconciliação, elemento que atrai Deus à nossa vida e que o torna íntimo de nós. Deus deseja ser íntimo de nós. Mas também depois temos a paz de Deus que quer que age no sentido de fazer com que Deus governe o nosso coração. Deus sempre quis dominar o nosso coração. Deus sempre quis encher, governar o nosso coração. Porquê? Porque Deus dentro do nosso coração, através do seu governo, do governo proporcionado pela sua paz, o próprio Deus torna-se uma arma poderosa na minha vida. Porquê? Porque o primeiro fundamento para que eu possa ter sucesso, garantia de sucesso nesta guerra espiritual, é estar conservado em paz, é estar envolvido em paz, é estar alicerçado em paz. A paz é uma arma poderosa. Então o próprio Deus se torna a minha paz, o próprio Deus torna a minha paz no meu íntimo e o próprio Deus torna a minha paz nas minhas ações. Então quando eu tenho paz com Deus, de seguida eu vou desenvolver a paz de Deus. A paz de Deus vai anular o meu coração e a paz de Deus é o elemento poderoso, eficaz para anular preocupações e ansiedades na minha mente, preocupações e ansiedades na minha alma. Todos nós precisamos de cultivar a paz com Deus para que a intimidade com Deus transfira para nós esta capacidade, esta faculdade poderosa de poder anular preocupações e ansiedades. Sabemos que agora já não vamos ser culpados porque temos esta ligação com o nosso Criador. Em grego, significa, a paz que governa, significa o seguinte: significa que a paz que governa, a paz de Deus que governa em nós, nesta expressão grega, a paz que governa, significa que a paz assume a condição de um árbitro que está a arbitrar um jogo desportivo. Ou seja, a paz é o árbitro, a paz decide o que está certo, a paz decide o que está errado, a paz decide como parar um movimento, como voltar a estabelecer um movimento neste jogo da nossa vida espiritual. Então a paz tem o objetivo de trazer à nossa vida, como árbitro, tem o objetivo de trazer à nossa vida a capacidade de decidir de forma acertada. Quando eu tenho a paz de Deus e a paz com Deus, eu tenho uma forma de tomar decisões certas, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus. Mas também tenho a capacidade de equilibrar as minhas emoções. Então este árbitro, ou seja, a paz que governa, no sentido grego, essa paz que governa, a paz de Deus que governa o meu espírito, o meu coração, ela me faz decidir acertadamente de acordo com a vontade de Deus, porque ela também equilibra as minhas emoções. Então, neste sentido, Satanás perde o jogo das emoções. Este Satanás, o pai da mentira, o enganador, o acusador dos irmãos, ele fica desprovido de qualquer legitimidade. Quando eu me cinjo da paz, quando eu me calço com o Evangelho da paz, quando eu estou firme, revestido, estável, confortável, pareço bem diante de Deus, alicerçando essa paz na humildade e na submissão à vontade de Deus, e estou reconciliado com o meu Criador, essa paz me faz ter atitudes certas, comportamentos certos, decisões certas, paradigmas certos, paradigmas de acordo com a vontade de Deus. E eu sou equilibrado emocionalmente, na minha alma, na minha mente. E este equilíbrio emocional, revestido, alicerçado, conquistado por essa paz do Evangelho, vai fazer com que os esquemas subreptícios de Satanás, na tentativa de perturbar a minha mente e a minha alma, desequilibrando as emoções, seja uma frustração para Satanás. Porquê? Porque ele perdeu o jogo. A paz que governa decidiu a meu favor. A paz que governa arbitrou a meu favor. A paz que governa estabeleceu as minhas emoções em Cristo. E Satanás ficou desprovido dessa arma. Então eu agora quero considerar, por último, aqui alguns aspectos essenciais. 4 aspectos essenciais acerca dos benefícios de termos esta paz do Evangelho em nós, de termos o próprio Deus da paz em nós, de nos reconciliarmos com Deus através da paz, mas também de facultarmos essa paz às outras pessoas que estão aprisionadas. Primeira coisa, a paz de Deus produz em nós autoridade. A autoridade contra as adversidades, a autoridade contra os medos, a autoridade contra a culpa, a autoridade contra os gigantes. Segundo, a paz de Deus capacita-nos para ficar firmes, ficarmos firmes na conquista, ficarmos firmes na vitória, ficarmos firmes nas convicções inabaláveis que temos a autoridade de Jesus e a vitória de Jesus em nós. Terceiro ponto, a paz de Deus garante-nos que é uma inquebrável proteção. Eu fico ileso no campo de batalha.
As hostes espirituais da maldade podem lançar dardos inflamados, mentiras horrorosas, a conceitos perversos, perversidades espirituais contra mim. Eles podem lançar toda a sorte de armamento contra mim. Eu fico ileso. Porquê? Porque eu estou revestido, os meus pés estão sustentados, a minha vida está estabilizada, inabalavelmente nessa proteção inquebrável, inviolável, que é a paz de Deus. Então pense nisso. Você está ileso dos ataques do diabo. Porquê? Porque está revestido da paz de Deus. Por último, também muito importante, a paz me garante o descanso de Deus. O descanso de Deus perante a dificuldade, o descanso de Deus perante estas adversidades pelas quais estamos a passar nestes dias. A paz de Deus é a nossa garantia de descanso. Garantia de autoridade, garantia de capacidade de ficar firme, garantia de uma proteção inabalável, uma proteção inquebrável, mas também o descanso, a garantia de descanso emocional, descanso psicológico, descanso físico, descanso espiritual. E eu quero ler aqui um texto para findar, que vai corroborar, que vai sustentar isto que nós consideramos hoje, esta nossa reflexão. E qual é o texto? Colossenses 1. E Colossenses 1, o versículo 15, diz o seguinte. E fico com este versículo e iremos terminar por aqui. Colossenses 3, Colossenses 3. Colossenses 3, 15, diz o seguinte. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Então agradeça, porque nós, a sua igreja, o seu exército, nós estamos cingidos, firmes, seguros, confortáveis, bem parecidos, alicerçados, revestidos, protegidos, com a garantia dessa paz. Seja grato pela paz que Deus transfere para a sua vida, para o seu coração, para o seu estado físico, espiritual, psicológico, anímico. Confie nessa paz, seja grato por essa paz, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Que Deus o abençoe. Até ao próximo episódio. Não se esqueça, fique firme nessa paz. Revista-se dessa paz. Amém.